Homens fortes também morrem. Você já percebeu que a maioria dos homens só começa a cuidar da própria vida quando o corpo falha, quando a respiração pesa, quando a dor deixa de ser opcional? Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, homens vivem em média 7 anos a menos que mulheres. Não porque são mais fracos, mas porque se cuidam menos, procuram menos médicos, ignoram sinais, engolem dor. E é exatamente aqui que entra Arthur Morgan, porque a tuberculose dele não surge do nada. Arthur não acorda doente por acaso. Ele contrai a doença depois de espancar um homem até quase a morte por alguns trocados. Um ato violento, impulsivo, típico de alguém que vive no automático, sem pensar nas consequências. Um momento pequeno, que decide o resto da vida dele. E isso é um aviso brutal. A história de Arthur Morgan não é sobre um fora da lei. É sobre como uma sequência de escolhas ruins, normalizadas, ignoradas, pode destruir até o homem mais forte da sala. Entenda o porquê disso. Antes de continuar, já deixa o like. Esse vídeo não é só entretenimento, é reflexão real sobre saúde, masculinidade e responsabilidade. Comenta aí também, de onde você está assistindo agora. Eu faço questão de ler. Agora fica até o final. Porque homens fortes também morrem. E os inteligentes aprendem antes que o corpo cobre a conta. Força física, fragilidade humana. Arthur Morgan é o arquétipo do homem que muitos ainda idolatravam. Forte, resistente, incansável. Ele aguenta pancada, fome, frio, dor. Trabalha até o limite. Nunca reclama. Nunca pede ajuda. Externamente, ele parece inquebrável. Internamente, ele está se desfazendo. E isso é mais real do que muita gente gostaria de admitir. A tuberculose que Arthur desenvolve não surge do nada. Ela é consequência direta de um estilo de vida brutal, exposição constante ao estresse, noites mal dormidas, violência frequente, alimentação precária e, principalmente, negligência total com o próprio corpo. Na vida real, a ciência é clara. Homens que vivem sob estresse crônico produzem níveis elevados de cortisol. Esse hormônio, quando mantido alto por muito tempo, enfraquece o sistema imunológico, acelera inflamações e aumenta o risco de doenças graves. Ou seja, Arthur não adoece porque é fraco. Ele adoece porque foi forte demais por tempo demais. Aqui está a verdade dura que ninguém te conta. O corpo não se importa com sua imagem de homem durão. Ele cobra. Arthur continua trabalhando mesmo doente. Continua se sacrificando. Continua colocando os outros à frente de si. Porque, na cabeça dele, parar é sinal de fraqueza. Quantos homens fazem exatamente isso hoje? Ignoram cansaço extremo. Ignoram dores constantes. Ignoram sinais claros de ansiedade, depressão, esgotamento. Ignoram exames. Ignoram médicos. Ignoram o próprio limite. E ainda dizem, depois eu vejo isso. Arthur também disse isso. E o tempo não esperou. Se você acha que ser homem é aguentar tudo em silêncio, a história de Arthur existe para te provar o contrário. Ele é forte fisicamente, mas aprende tarde demais que força sem consciência vira autodestruição. E a pergunta que fica é incômoda, mas necessária. Quantas escolhas erradas você está normalizando agora achando que dá para aguentar? Quando o corpo cobra a conta. O corpo humano é paciente, mas não é bobo. Ele aguenta por um tempo. Dá sinais. Manda avisos discretos. E, se você ignora, ele grita. No caso de Arthur Morgan, os sinais aparecem cedo. Cansaço excessivo, tosse constante, perda de força, dificuldade para respirar. Mas ele faz o que muitos homens fazem. Segue em frente como se nada estivesse acontecendo. Na vida real, isso tem explicação científica simples. Quando você vive sob estresse constante, dorme mal, se alimenta mal e se expõe a riscos o tempo todo, o sistema imunológico entra em colapso. O corpo passa a priorizar a sobrevivência imediata e deixa a saúde de longo prazo de lado. É por isso que homens jovens infartam. É por isso que a ansiedade vira doença física. É por isso que muitos só descobrem algo grave quando já está avançado. Arthur não morre apenas de tuberculose. Ele morre de acúmulo. Acúmulo de noites sem descanso. Acúmulo de violência. Acúmulo de escolhas erradas que ele achava pequenas demais para importar.
E aqui entra um erro comum: achar que saúde é só ir à academia. Treinar ajuda? Ajuda. Mas não compensa dormir 4 horas por noite. Não compensa viver estressado o tempo todo. Não compensa ignorar sintomas por orgulho. Força não é ausência de limite. Força é saber parar antes de quebrar. Se Arthur tivesse parado antes, talvez a história fosse outra. Mas ele foi ensinado a acreditar que homem de verdade aguenta tudo. E essa crença mata. Agora deixa eu te trazer isso para o presente. Quantas vezes você sentiu algo errado e ignorou? Quantas vezes achou normal estar sempre cansado? Quantas vezes disse depois eu vejo isso? O corpo anota tudo. E ele sempre cobra. Se esse trecho já fez sentido para você, comenta aí: o corpo cobra. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais homens que precisam ouvir isso agora. Força de verdade. Assumir a própria finitude. Quando Arthur entende que vai morrer, algo muda. Não no corpo. Na mente. Ele para de viver no impulso e começa a agir com consciência. Psicologicamente, aceitar a própria finitude aumenta a clareza, foco e alinhamento com valores reais. Arthur passa a ajudar, proteger e corrigir erros. Não por redenção barata, mas porque entendeu que dominar a si mesmo é a maior força que existe. A verdade dura é essa. Homens que fogem da vulnerabilidade vivem presos ao ego. Admitir limites, cuidar da saúde, pedir ajuda quando precisa, isso não te enfraquece. Isso te amadurece. Arthur aprendeu tarde. Você ainda está em tempo. O legado final. Que tipo de homem você será lembrado por ser? No fim, Arthur Morgan entende algo que poucos homens têm coragem de encarar. Ninguém lembra da sua força física quando você se vai. Ninguém lembra de quantas brigas você ganhou, de quanto você aguentou calado, de quantas vezes você se destruiu para provar que era duro. O que fica é o impacto. Arthur passa a agir sabendo que o tempo acabou. E é exatamente por isso que suas últimas escolhas são as mais importantes. Ele protege quem ainda pode ser salvo. Ele escolhe não repetir o ciclo de violência. Ele deixa um legado moral, não material. Isso conversa diretamente com você. Porque, goste ou não, todo homem deixa um rastro. Na família. Nos amigos. Nos hábitos que inspira ou destrói. A ciência comportamental mostra que homens que vivem apenas no curto prazo, prazer imediato, fuga da dor, validação externa, tendem a ter mais arrependimentos no fim da vida. Já aqueles que vivem com propósito, valores claros e autocontrole relatam mais paz, mesmo diante da morte. Arthur não vira forte no final. Ele se torna consciente. E consciência é o nível mais alto da força masculina. Agora, deixe eu ser direto com você, como um profissional de saúde faria olhando nos seus olhos. Se você continuar ignorando seu corpo, sua mente e seus limites, o preço vai chegar. Não é ameaça. É biologia. Mas se você começar hoje a se cuidar, a dormir melhor, a se alimentar melhor, a reduzir excessos, a controlar impulsos e a respeitar sinais, você muda completamente o final da sua história. E aqui vão dicas práticas e imediatas, sem romantização. Se você sente cansaço constante, não é normal. Durma melhor antes de treinar mais. Dor frequente não é medalha de honra. É aviso. Check-up anual não é fraqueza. É responsabilidade. Controle de impulsos salva vidas. Um erro pequeno pode custar tudo, como custou Arthur. Homens fortes pedem ajuda quando precisam. Homens orgulhosos quebram sozinhos.